Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de falar acerca do vitimista. Será que o vitimista é totalmente egoísta? O interessante é que quando se fala do vitimismo, se fala do ressentimento. E o que é o ressentimento? O ressentimento é o sentimento que você tem para com o outro, da qual você nunca resolve, né? É uma espécie de vingança indireta. Você tem vontade, na verdade, de se vingar, mas como você não consegue se vingar, você posterga esse sentimento de que algum dia irá se vingar, mas nunca se vingando. Então, com isso, se cria uma espécie de dispepsia. O que significa isso? Por exemplo, você sempre, quando vê essa pessoa, ou então quando tem uma espécie de gatilho, você sempre alimenta esse sentimento de auto-ódio. É como você pegar uma pedra incandescente falando que vai jogar naquela pessoa, conquanto você nunca joga. Quem vai se machucar é você que segura essa pedra de fogo, né? Estou dando essa metáfora para poder explicar. Interessante que dentro do vitimismo ele age numa esfera de poder, na verdade. O porquê? Porque como o brasileiro ele tem uma relação muito de troca de afetos, né? De apadrinhamento, né? Ou seja, como ele se resolve as coisas muito, não de forma direta, mas de forma totalmente, vamos dizer assim, de favor dentro da nossa cultura. Isso você verifica até nas obras de Sérgio Buarque de Holanda, né? Que fala que no Brasil há uma cultura de apadrinhamento. O que acontece? Por exemplo, você se torna totalmente dependente dessa pessoa, tá? E você tem uma cultura de favor, né? Ou seja, você vai usar o drama como forma de manipulação, né? E com isso, né? Com esse drama, quanto mais miserável a pessoa for, melhor ela manipula a outra. O porquê isso? Porque ela está usando, na verdade, o seu sentimento como forma de poder. Porque através disso a pessoa ganha simpatia e atenção, a fim de evitar responsabilidades, né? E ela também vai justificar, né? Ela vai justificar o seu comportamento inadequado dentro dessa cultura do vitimismo. Porque quanto mais miserável eu for, melhor. Por quê? Porque eu não consigo me vingar e todo o sentimento que eu tenho acerca de mim, eu estou cavando dentro de mim mesmo e vou alastrando isso para a pessoa. Então, quanto mais atos eu fizer, mais justificado eles serão, porque eu estou terceirizando, na verdade, a responsabilidade que eu tenho para comigo mesmo, né? E também dentro dessa regra, tá? Há uma espécie de flexibilidade de regras. O que significa isso? Seria a reciprocidade, porque eu estou fazendo uma espécie de manipulação emocional, né? Então, com isso eu vou ganhar apoio, eu vou evitar críticas e eu vou condenar naquelas pessoas sentimentos como compaixão, culpa e medo. Interessante, o brasileiro, quando você vê ele conversando dentro de um grupo onde pode dar 5 ou 6 pessoas, há uma espécie para ver quem é o mais miserável, porque cada um conta a sua história como se fosse a mais triste. E quando vai repassar o argumento para a outra pessoa o que ela vai fazer? Vai contar uma história muito mais triste, mais melancólica. Então, o brasileiro ele tem o costume de ter a cultura daquele que é o mais miserável, né? Aquele que é mais vítima do mundo, aquele que tem mais ressentimento, né? Então, com isso, na verdade, o que eles vão fazer, na verdade, acerca da pessoa com que ele conta a história? Vai fazer a pessoa, por exemplo, sentir o sentimento de culpa, o sentimento de medo, né? Por exemplo, o sentimento de uma responsabilidade que ele terá para com o miserável que conta essa história. Eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui dentro do YouTube. Mas o interessante é que dentro, né,
dessa cultura, na verdade, de ressentimento e de que o brasileiro tende a ser egoísta, né? Isso tem que... Ela manipula, na verdade, uma série de questões. Por exemplo, né? Seria a falta de responsabilidade. Então, o brasileiro, ele sempre terceiriza o fracasso, né? Por exemplo, que ele não prospera, ele não cresce, sempre é por causa do outro, né? A pessoa não tem uma própria autonomia, assim como diz Nietzsche, né? Por exemplo, um homem livre é aquele que, quando perde, sabe que perdeu, porque ele encontra que é uma pessoa que é muito mais inteligente, muito mais sagaz, muito mais responsável, né? E ele reconhece que perdeu e que o outro merecia o lugar do qual, né, ocupa agora, né, do qual, aonde ele está, porque ele fez por merecer. O ressentido não. O ressentido, o que ele faz? Ele não faz nada para estar no lugar onde é que está, e quando é retirado, ele sente que algo lhe fora roubado, né? Por quê? Porque o brasileiro, ele tem muito o costume de querer, tá? Por exemplo, que as pessoas lhe deem alguma coisa, mediante o que? O sentimento da cultura do favor, né? É interessante que você lê as obras de Machado de Assis. Machado de Assis, por exemplo, ele elabora muito a cultura do ressentimento nas suas obras, né? Por exemplo, na obra de Helena também, assim como as suas outras demais obras, que no momento não vem na cabeça. Caso vocês queiram, eu posso até indicar alguns livros, né, do Machado de Assis, né, que fala sobre também a cultura do ressentimento. Aliás, né, a primeira fase das suas obras retratam muito bem isso. Então, dentro dessa falta de responsabilidade pela cultura do apadrinhamento, a pessoa sempre vai fazer o quê? Terceirizar o fracasso, né? E a pessoa nunca vai ter um amadurecimento emocional. Porque dentro da filosofia nietzschiana, por exemplo, quando você encontra alguém que é mais forte, você cede o seu lugar ao outro. Não que você cede. Você sabe que foi roubado, mas foi roubado numa espécie de luta. O outro foi mais forte que você. O ressentido, ele não luta, né, por aquilo que ele quer, ele apenas reclama por aquilo que deseja. Então ele não se esforça para obter tudo aquilo que ele deseja. Ele acredita que o universo lhe deve alguma coisa, que as pessoas lhe devem algo e que o mundo também reconheça que eles merecem. Interessante que nós temos hoje a cultura da dignidade, né? Todo mundo é digno, sabe? Mas você não vê a cultura da honra. Porque você está dando dignidade àquele que não tem, àquele que nunca lutou, àquele que nunca estudou, àquele que nunca batalhou para conquistar. Mas só que você dá dignidade para essas pessoas como uma espécie de humanização. Sim, são pessoas, são seres humanos, né? Mas só que é o seguinte, você está tirando, na verdade, a força daquele que construiu, que produziu, que fez a sua própria história, para dar para aquela pessoa que acredita que recebe alguma coisa, sem ter feito nada, né? Então, hoje em dia nós temos muito essa cultura do vitimismo e do ressentimento no Brasil. Mas isso acontece, por exemplo, dentro da nossa cultura, por causa da desigualdade social, por causa da corrupção, né, e da impunidade, de história das injustiças, falta de oportunidades e cultura do favoritismo e violência e insegurança. Mas é o caminho mais fácil que as pessoas querem, na verdade, é a cultura do vitimismo, porque lutar é muito difícil e reclamar é muito mais fácil, né? Você achar que o outro tem que dar algo para você apenas porque você acredita, na verdade, por merecer. Então, o vitimismo, tá, e o ressentimento é uma estratégia de poder. Para quê? Para que você ganhe mais favoritismo, mais simpatia, mais atenção, para você justificar seus comportamentos que são totalmente inadequados e para que você possa fazer manipulação emocional. E com isso você vai fazer o quê? Obter a cultura do favor, porque você vai usar o sofrimento como forma de manipulação para obter mais benefícios, tá? E para que você possa ter reciprocidade sempre daquele que tem mais. Então, essa é a característica, tá, do brasileiro moderno, na verdade, né? Verificamos, se estudarmos a história do Brasil, tá, desde o período do século XVIII, né,
se estabeleceu essa cultura do ressentimento, tá? E do vitimismo, do qual que os políticos usaram isso, na verdade, como forma de manipular o povo, tá bom? Então, por exemplo, hoje em dia isso se torna muito mais visível por causa das redes sociais, né? É muito fácil reclamar, querer, né, um reparo histórico, é muito fácil eu reclamar, eu querer apenas alguma coisa que é de direito meu, de acordo com minha classe social ou com o meu dinheiro, mas sempre tira, na verdade, o que o ser humano tem de melhor, o jogando para o lixo, porque o que faz o ser humano se superar é vencer as adversidades e não reclamar delas. O interessante é que o vitimista, ele nunca vê a oportunidade mediante a adversidade. Ele sempre vai ver o quê? Uma maneira, por exemplo, para culpar o outro do seu próprio fracasso. Enquanto aquele que luta, né, para conquistar, ele sempre vai ver o quê? Na adversidade, um passo para ele poder sempre se superar. Superar o quê? As suas próprias dores, as suas próprias crises, em vez de ficar, na verdade, justificando, né, os seus fracassos em inimigos totalmente imaginários. O que hoje acontece todo dia e o que é justificável as pessoas fazerem aquilo o que faz. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, tá? Eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.